Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso desafio, à nossa live de número 6. Já tá acabando, amanhã já é a última. Hoje é domingo, estamos aqui firmes e fortes para a gente poder dar continuidade, tá bem? Espero que realmente esteja ajudando você esse nosso conteúdo. E hoje, domingo, nós vamos ter como protagonista, nós vamos falar hoje sobre a fase do rei. Falamos sobre, não sei se você lembra, mas o filho amado, o cowboy, entrou o guerreiro, o amante, e agora a gente adentra no rei, que é uma das fases em que nós precisamos viver bem na nossa masculinidade. Lembrando que são fases, são momentos, são comportamentos que nós temos como homens, isso vai nos ajudar. E que se você for observar ao longo da nossa história, essas fases vão sendo feridas, vão sendo machucadas. E qual é o nosso papel? É poder consertar algumas coisas para que a gente consiga encontrar o nosso caminho e consiga ser pessoas melhores, ser pais melhores, ser esposos melhores, ser filhos melhores. Enfim, esse é o nosso objetivo, a gente poder descobrir a nossa jornada neste caminho rumo a, a a masculinidade segundo o coração de Deus, né? O ser homem. Deus nos colocou aqui na terra por um propósito. E Deus, quando criou o homem, né, o sexo masculino, ele também criou com alguns propósitos. Mas no decorrer do tempo a gente vai perdendo isso, infelizmente. Às vezes por conta do pecado, às vezes por conta de alguma dificuldade, alguma falha na nossa família. E isso nos deixa um pouco perdidos, isso nos deixa um pouco atordoados, principalmente quando não temos a presença do nosso pai, né? Seja porque você não o conheceu, seja porque ele não agiu, seja porque ele agiu demais com violência e nós queremos ajudar de alguma forma aqui, ok? Hoje é domingo, com certeza não vai ter muita gente, mas compromisso é compromisso, compromisso com vocês e tá todos os dias às 5h10 para a gente poder fazer o nosso desafio. E é interessante isso, quando a gente realmente tem um propósito, a gente precisa cumprir esse propósito, a gente precisa fazer com que valha a pena. E uma das coisas que me ajudaram muito nesse processo, de acordo nos livros que eu fui lendo, nessa caminhada, foi justamente você buscar cumprir os objetivos, você cumprir com a sua palavra. Aquilo que você diz, você faz, né? Poderia ter motivo a dizer, não, no domingo não vamos fazer, vamos fazer na terça-feira, vamos fazer na segunda-feira e na terça. Mas compromisso é compromisso. Eu disse que ia continuar e a gente tá aqui firme e forte, ok? Provavelmente você deve estar assistindo isso numa gravação. Grava isso na sua cabeça, compromisso é compromisso. Você honra os seus compromissos, você ganha confiança de si mesmo e para as pessoas. Vamos lá? Então, propriamente dito, entrando no conteúdo de hoje, falando sobre o rei, vamos lá. O rei é o papel pelo qual o homem foi criado. Se você for ver no livro do Gênesis, Deus colocou o homem ali, o homem, no caso, o homem do ser humano, para governar sobre a terra, para governar sobre os animais da terra. E Adão falhou. O homem foi colocado como recebeu a terra para governar e falhou. Então, onde Adão falhou, Jesus, ele triunfou. Por isso que o próprio Pai enviou seu filho para salvar o mundo, para abrir novamente as portas do céu. Adão falhou no seu governo, ele foi governar, então remete-se à ideia da fase do rei como aquela pessoa que precisa governar, que tem algo para cuidar, que tem um reino para tomar conta, para proteger, né? Ontem nós falamos sobre a questão do amante, que cuida, que protege. Nessa questão do rei é uma questão muito mais ampla, muito maior, né? Dessa fase. O homem se sente nessa fase do rei realmente aquela pessoa que governa, aquela pessoa na qual tem autoridade para poder governar as coisas, né? E de maneira pessoal você vai percebendo que isso
Quando a gente não tem, quando isso é ferido em nós, a gente até evita as responsabilidades, a gente evita tomar conta de alguma coisa, porque a gente se sente completamente incapaz de fazer, não é verdade? Então, o rei, ele trazendo para essa ideia de governar, ele não deve governar sobre si, não deve governar para si, mas ele governa sobre o povo, sobre as pessoas, né? Um bom rei, ele não governa o seu reinado para si, mas ele governa para as pessoas, ele governa para o povo. Então, nessa fase do rei, ele se sente completamente responsável por aquelas pessoas que estão ao seu redor e, ao mesmo tempo, ele sabe que toda a sua força, todo o seu empenho, tudo que ele faz é justamente em prol do povo, em prol do seu reinado, beleza? Quando isso é ferido em nós, a gente realmente evita isso, né? Ou até mesmo a gente tem uma postura completamente egoísta, de assim, não, eu não sou capaz de dar conta disso, eu não sou, eu não sei é, lidar com isso e começa a se isolar, né? Isso é muito sério. Eu vou falar alguns pontos de como é que isso é ferido em nós, como homens, como é que esse rei é ferido em nós como homens, mas basicamente é essa repúdia pela responsabilidade por doar-se ao outro. E a gente percebe isso. O rei, ele tem total poder e total autoridade para poder governar para o povo, para as pessoas. Bem-vinda, Jéssica, tudo bem? Governa para o povo, para as pessoas. E isso é muito interessante, né? Quando eu falo povo para as pessoas, você pode entender de uma maneira mais perto de você. Você que tem alguma responsabilidade, você não faz isso somente por você, você faz principalmente para os outros, tá? Isso dentro da masculinidade, dentro do ser homem, ele é muito forte dentro de nós e ao mesmo tempo, tanto se a gente trabalhar bem, como se a gente também não trabalhar bem. A postura de um homem maduro é a relutância em assumir o trono, mas ao mesmo tempo a disposição em fazer isso para os outros. Ou seja, o rei ele percebe que tem. A Jéssica tá aqui, um abraço, Jéssica. Parabéns pelo horário, né? Tá aqui com a gente. O rei ele percebe que quando é dada a ele a responsabilidade de poder governar sobre o povo, ele sabe, ele reluta um pouco para assumir o trono. Tem algo bem interessante que diz assim que Santo Agostinho ele chorou quando foi nomeado bispo. E por quê? Porque ele sabia das responsabilidades, ele sabia de toda a consequência que geraria para a vida dele se ele fosse, é, perdão, se ele fosse um bispo. Então, o rei, ele reluta um pouco em assumir o trono, mas ao mesmo tempo, ele se coloca completamente à disposição para fazer isso para o povo, né? Não sei se já foi dada alguma responsabilidade para você, quando você olha a responsabilidade grande que é, você pensa, meu Deus, eu vou assumir isso, mas você sai de si e faz isso para o povo, e faz isso para as pessoas. Eu posso dizer até um exemplo que aconteceu comigo. A comunidade me confiou a Igreja do Espírito Santo e a Igreja do Espírito Santo é realmente administração geral, no sentido de estar à frente, no sentido de passar para a comunidade as coisas que acontecem lá. E volta e meia tem essa relutância em querer realmente estar à frente, não estar. E é uma dificuldade muito grande, mas quando eu percebo que aquilo ali não é para mim, é pela comunidade, pelas pessoas, pelo povo que vai ali, eu realmente retomo o gás, respiro novamente e continuo minha caminhada. Você vai percebendo que isso aí não é tipo uma fase que passa, mas é algo que vai vindo e voltando e você precisa identificar. E para você poder aprender a trabalhar bem isso, senão tudo que aparece vocês, não posso, não quero, não sou capaz, e simplesmente dá um passo atrás. Não. Ele dá uma relutância sim, porque ele sabe que das suas limitações, mas ao mesmo tempo ele se coloca à disposição para fazer isso em prol dos outros, né? Todo, toda criança, ele, quando ele é, toda criança enfim, quando é pequena e tá crescendo, ele precisa de algum território. Ele precisa de algo, um território para chamar de seu, né? Ele precisa de algo para dizer que possa dizer assim, que é o meu espaço, né? A criança vai, um exemplo, o quarto, aqui é o meu quarto, aqui é o meu castelo, aqui é o meu reinado, e essa criança, ela vai crescendo com essa, como é que eu posso dizer?
com esse senso de que governa sobre aquele espaço ali. Não sei se você já observou uma criança que ele pega o carrinho e ele vai fazendo ali o seu caminho e aquilo ali é dele. Então isso faz muito parte desse universo do rei, dessa fase, né? Tem a fase do filho amado, como eu falei, do cowboy, do guerreiro, do amante, e nessa fase do rei é justamente esse domínio de território. E quando a gente domina sobre esse território, quando a gente tem algo para chamar de nosso, né? Um exemplo, eu acho bem engraçado que diz assim, eu nunca tive um quarto para poder dizer assim, esse é o meu quarto, né? Sozinho, nunca tive, porque eu fui criado com a minha mãe, no trabalho da minha mãe, nunca tive um quarto meu, sempre dividi o meu quarto com a minha mãe. E aí depois que eu cresci, entrei na comunidade, eu dividi o quarto com outros irmãos em comunidade. E aí quando eu me casei, eu divido o quarto com a minha esposa. Então, esse senso de meu sempre foi algo que na vida de um homem ele precisa ser bem estabelecido para que ele possa realmente aprender a governar, para que ele possa realmente aprender a reger. Isso na minha vida foi bem difícil para poder começar a administrar as minhas coisas, as minhas situações, né? E eu vou dizer agora para vocês como é que isso é ferido em nós e é muito interessante, presta bastante atenção como as coisas são ligadas umas com as outras. Só um minutinho. Vamos lá. O menino ele é ferido em nós quando esse território é violado. Ou seja, quando alguém invade esse território. Quando alguém simplesmente não pede permissão e entra. Assim como um rei, né, que governa sobre um lugar, quando entra um inimigo, quando entra algo que ele não permite entrar, ele é violado, né? E qual é a forma mais brutal, como é a forma mais cruel de se violar um território na vida de um homem? Quando ele é abusado sexualmente. Olha que forte. Quando a criança sofre isso, quando uma criança sofre esse tipo de abuso, ele é violado, o território dele foi violado. Ou seja, algo que é somente dele, alguém invadiu, alguém entrou sem permissão, alguém fez algo sem a permissão dele. Então imagine o trauma que pode causar na cabeça de uma criança, na cabeça de um jovem, quando ele é violado, quando esse território dele é invadido, né, através de um abuso, sexual. Quando isso acontece, as consequências são muito fortes, as consequências são muito desastrosas. Até você começar a curar isso, até como você pedir, você começar a vencer esse trauma, tem que ser muita luz de Deus, muita graça de Deus, muita força de Deus, senão você não consegue, né? Então, esse território, e quantas pessoas a gente tem que foi violado, que teve uma experiência negativa como essa, e como é que serão essas crianças? Como é que serão esses jovens? Como é que esses adultos serão no futuro? Se aquilo que ele tinha para governar, se aquilo que ele tinha para chamar de seu, o seu corpo, a sua integridade, a sua, a sua, enfim, o seu ser como homem foi violado. Se sente completamente um lixo, se sente completamente incapaz, impotente de seguir em frente. Mas lembre-se de que Deus ele deseja ser o nosso Pai. E Deus é verdadeiramente o nosso Pai e Ele quer nos curar e Ele quer nos trazer a verdade sobre nós, né? Uma outra coisa que acontece que nós somos feridos nessa área é quando ele é forçado a assumir coisas que na verdade não é a hora dele. Quando ele é forçado a ser verdadeiramente o homem da casa, quando ele é forçado a assumir a responsabilidade da casa quando seu pai, por exemplo, bom dia Henrique, Deus abençoe. Quando ele é forçado a assumir as coisas da casa porque simplesmente o seu pai não tem a postura de assumir. Então ele precisa sair da fase de criança, de adolescente para se tornar um homem muito cedo. Então essa fase do rei ele é ferida porque ele não vai ter esse senso de governar para o povo, ele não vai ter ainda claro o que precisa fazer, né? Ele perde a sua infância, perde a sua juventude, quando ele é forçado a assumir algo que na verdade não seria para assumir agora. Ele atrapalha essa fase um pouco, beleza?
Então, só para dar uma resumida, essa fase do rei, ele é uma fase em que o homem, ele aprende a governar, ele entende que ele precisa governar, ele precisa tomar conta, proteger contra o inimigo, proteger a sua família, proteger, o exemplo, a sua empresa, proteger algo que ele tem responsabilidade para fazer, mas ao mesmo tempo ele faz isso para o povo, para as pessoas, deve ser assim. E isso não acontece quando nós somos invadidos do nosso território, quando nós assumimos responsabilidade de uma maneira errada, né? Não é que não assuma a responsabilidade, mas você assume de uma maneira errada, principalmente quando o seu pai ele tem essa passividade, aquela coisa de não fazer acontecer, de não tomar conta. E aí você toma o lugar dele sem perceber. Inconscientemente você toma o lugar dele. Então, na nossa masculinidade, o nosso ser como homem, nós precisamos, à luz de Deus, nós pedimos pedir a Deus, muito bom, Lucas, pedir a Deus a graça de Senhor. O que que eu preciso assumir na minha vida? O que que eu preciso tomar conta da minha vida, não somente para mim, mas para o outro, para a pessoa, né? Para a minha família. Quando a gente não trata bem isso, nós seremos homens completamente passivos, retraídos. Nós seremos homens, como é que eu posso dizer, sem essa, sem essa autoridade, sem essa responsabilidade de poder governar sobre o povo. Beleza? Um dado interessante que nessa fase do rei, o rei normalmente é solitário, ele se sente sozinho, né? E, e essa é uma fase em que ele precisa realmente estar muito firme naquilo que no seu propósito, naquilo que ele está fazendo, para que ele possa aprender a, a tomar conta de todas as coisas, né? Posso dizer para vocês que quando eu assumi, quando eu casei, que eu tive filhos, e nessa fase de ser o homem da casa, para mim foi muito difícil poder realmente trazer isso para fora no sentido de governar, de tomar conta, Isso é inconsciente, tá, gente? Isso são coisas inconscientes. Você se sente completamente incapaz de fazer isso. Você se sente completamente incapaz, porque se você não foi iniciado, se você não passou por algumas fases, se ninguém ensinou a você como é que faz isso, você começa a aprender errando, tá? Você aprende errando, mas você aprende, né? Lembra-se que a ausência paterna ou seja pela rejeição, pelo abandono, seja pela postura passiva do seu pai, isso vai gerar uma consequência em você. E Deus, como grande pai, o nosso pai criador, quer trazer isso de volta para nós, para que a gente possa ser verdadeiramente homens melhores. Beleza, gente? Obrigado por todo mundo que estava aqui, que participou nessa live. Como eu falei, domingo, eu já sabia que não ia dar muita gente, mas compromisso é compromisso. Amanhã nós finalizamos o nosso desafio, seja homem, segundo o coração de Deus, ajudando a justamente você entrar nesse universo masculino e vencer muitas coisas que você nem sabe bem o porquê e isso atrapalha na sua caminhada. Estou aqui realmente para tentar ajudar e partilhar com vocês algumas coisas que me fizeram ser e buscar ser o homem que Deus está me fazendo ser hoje. Beleza? Amanhã às 5h10 nós finalizamos e aí depois a gente marca um resumo para falar de tudo que a gente foi falado aqui num bate-papo bem legal. Eu vou marcar com você. Beleza, gente? Se você puder dar um print, compartilha aí uma hashtag desafio seja homem. Ainda dá tempo, envia para alguém. Toda terça e toda quinta a gente tem a live normal de 5h45, nossa live aqui no Instagram. E também, todo dia tem o podcast. Eu tô terminando o podcast com o Padre Elisafã. Muito massa, tá muito legal. E acho que talvez terça-feira eu divulgue ou amanhã mesmo, quando eu finalizar toda a coisa, toda a questão do podcast, eu mando pra vocês aí. Tchau, tchau. Deus abençoe. Bom domingo, dia do Senhor, vamos pra missa. Deus abençoe. Tchau, tchau.